A nossa conversa hoje é sobre consórcios e estamos recebendo aqui o Fernando da FR Consórcios para falar especificamente sobre o consórcio ao produtor rural. Como é que tá, Fernando? Tudo bem? Boa tarde, Mike. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Grande satisfação. Hoje vamos comentar e falar mais sobre as possibilidades e o que o produtor rural pode estar fazendo com o consórcio na sua propriedade, na sua atividade e no seu dia a dia. Muito bem, então você que é produtor rural, fique atento nessa live que nós vamos trazer todos os detalhes, né, Fernando, para que o produtor rural fique sem nenhuma dúvida sobre o porquê, qual que é a necessidade dele buscar um consórcio contigo, com a FR Consórcio, né? Com certeza. Hoje o produtor rural tem uma visão em si que dentro da propriedade ele só consegue estar fazendo seus investimentos, aquisição de bens em si através de financiamentos ou recursos próprios, muitas vezes, mas com o consórcio ele consegue fazer a mesma coisa com um custo muito menor. Então hoje nós vamos estar explicando um pouco mais sobre as possibilidades e o que o produtor pode estar fazendo com o consórcio. Muito bem, o Fernando já deu uma palhinha aqui do como é que vai ser a nossa conversa. Então, iniciando a primeira pergunta, Fernando, o produtor rural talvez ele fique pensando assim, mas por que eu vou procurar o Fernando? Por que eu vou procurar a FR Consórcios se eu tenho o governo que me levanta subsídios para que eu consiga esses benefícios? Aí, Fernando, está aberto o canal aqui para você tratar desse assunto e também sanar essa dúvida do produtor rural. Muito bem. Como eu comentei, muitas vezes o produtor rural vai até instituições financeiras, cooperativas, bancos, onde ele vai atrás do recurso lá para financiamento, seja ele para investimento, custeio, entre outras linhas. E dentro das instituições, muitas vezes o consórcio não é colocado como benefício e o que ele pode estar fazendo com o consórcio. Então hoje tem linhas do governo, sim, onde o produtor consegue estar construindo seu aviário, sua pocilga, comprando seu maquinário com taxa de juros atraentes, comparado com taxa Selic, o custo do dinheiro hoje, mas no consórcio a gente tem taxas muito mais em conta do que nesse financiamento. Claro, o consórcio ele é um planejamento, então de nada adianta o produtor chegar lá na FR, vir lá falar com o Fernando, eu preciso de recurso para estar fazendo uma pocilga, comprando um trator novo para amanhã. Não. O consórcio ele tem que ser planejado, ele tem que se planejar para estar trocando seu trator, trocando sua plantadeira e estar comprando o seu bem. Então hoje o consórcio, quando o produtor começa a fazer conta e entender o benefício dele, ele se torna bem mais em conta do que um financiamento. Porém, tem a questão do planejamento. É algo a longo prazo, ou se não, tem também a curto prazo, mas cartas contempladas ou ainda onde a gente consegue estar fazendo um estudo. Mas é tudo questão de planejamento. Muito bem, muito bem. Outra questão também que gera muita dúvida no produtor rural, eu imagino, as pessoas obviamente fazem o planejamento para fazer o consórcio, não é? Elas se organizam para isso, mas num determinado tempo pode acontecer dela se apertar ou fazer outros planos e querer desistir do consórcio. Ela pode desistir, Fernando? Sim, hoje o cliente ele pode estar desistindo, ele não vai ter nenhum prejuízo em questão de seu nome, incluso em questão de restrições, essas coisas. Então, a partir do momento que o cliente ele fica 3 meses sem pagar a sua parcela, automaticamente ele é excluído, ele é retirado do grupo e essa cota dele em si ela é disponibilizada para outra pessoa. Que daí essas cotas, onde nesse momento que o cliente ele é excluído, no caso ele é tirado do grupo, a gente consegue estar fazendo estudos e estar vendendo essa cota, essa vaga para outra pessoa. Quando o cliente ele é excluído, retirado do grupo, ele não perde o valor. Isso é importante. Esse valor ele retorna não 100% do que foi pago, sim em torno de 50% a 70% do valor. Quando retorna esse valor? No findar do grupo, então vamos supor um grupo lá de 60 meses, o recurso vai estar voltando para ele quando finalizar os 60 meses, ou então, em alguns casos, em alguns grupos onde isso está no regulamento do grupo, esse recurso pode estar voltando para ele quando ele foi excluído do grupo, porém o número da cota dele está ainda lá. Quando essa cota for contemplada por sorteio, o recurso pode estar voltando para o cliente. Então tem essas duas possibilidades, ele não vai perder 100% do valor, mas parte desse valor que ele já pagou, ele perde no caso. Então por isso que a gente sempre faz um planejamento, uma conversa,
um levantamento das necessidades do cliente para que isso não ocorra, para que ele não tenha prejuízos e o consórcio atenda a necessidade dele, que traga um benefício para ele, que não seja algo que ele vai pagar 2, 3 meses, um ano e ele vai estar desistindo. Então tem tudo o acompanhamento, questão do comprometimento de renda, para não ficar um comprometimento muito alto e onde o cliente vai estar se apertando lá na frente para não conseguindo pagar a parcela. Então é feito um acompanhamento, uma consultoria em cima disso e apresentado a melhor proposta. Talvez naquele momento ele não consiga pagar uma parcela tão alta, então é interessante ele pagar uma parcela menor. Conforme for passando o tempo, ele aumentou um pouco sua renda, consegue comprometer um valor a mais, ele pode fazer um upgrade, aumentar o seu valor da carta, tem essa possibilidade também, ou então, em alguns casos, ingressar numa outra carta de crédito. Então, o interessante é sempre fazer algo que fique bom para ele, bom para o cliente, no qual não vai comprometer o seu valor e ele consiga honrar com as parcelas, para não ter prejuízo e não ter o consórcio como algo que prejudicou ele. Porque o consórcio ele não tem prejuízo, não tem nada que vá estragar um relacionamento do cliente com a pessoa, que vai trazer prejuízo para ele. O consórcio, em todos os casos, ele traz benefícios, mas ele tem que ser bem explicado. Então são duas coisas interessantes, né? Que o produtor rural, ao chegar até você, ele será orientado, não é? A qual tipo de consórcio ele deve fazer. E também não tem aquela conversa que às vezes a gente ouve, né? Dinheiro jogado fora. Não, tem a segurança de que se porventura acontecer qualquer imprevisto, ele receberá o seu dinheiro. Obviamente que não 100%, porque tem os custos, não é? Mas ele não ficará na mão, não é verdade? Com certeza. Hoje o cliente em si, ele nunca vai perder dinheiro com o consórcio. Mas tem que ser algo planejado, no qual vai atender a necessidade dele. Esse é o diferencial da FR Consórcio, que tem a orientação, né? O teu cliente ele vai sentar lá no teu escritório, você vai orientá-lo e apresentar várias propostas para ver qual que fica mais adequado à sua necessidade. Isso é importante. Com certeza. Hoje nós temos lá no escritório, no qual trabalhamos eu e mais um representante, um consultor, que a gente não passa a proposta para o cliente até a gente não entender a real necessidade dele. Porque muitas vezes a gente pode passar uma proposta e não é o que vai atender, mas o cliente gostou daquela proposta em si. Então é interessante fazer uma entrevista, um acompanhamento, uma conversa de levantamento de necessidade para estar apresentando a melhor proposta que vai atender realmente aquela necessidade dele, vai trazer um benefício para ele. Esse eu imagino que é um grande diferencial. Nós voltando àquela primeira pergunta, né? Por que fazer o consórcio com a FR e não com o governo, não é? Esse é um dos diferenciais, que você sentará com o cliente, você conversará com ele, vai mapear qual a verdadeira necessidade. Isso é muito importante mesmo. Mas, Fernando, nós falamos sobre se eu precisar desistir, mas do outro modo, tem aquela pessoa que quando ela faz o consórcio, ela tem a necessidade de ser contemplada logo que de imediato. Existe essa possibilidade também? Existe. Hoje tem, para pessoas no qual tem a necessidade do crédito imediato, tem duas possibilidades. A primeira é através de uma carta contemplada. Então, o cliente ele já foi contemplado, ele fez a venda dessa carta, ele não quer utilizar a carta para adquirir um bem. Ele fez uma carta para investimento no qual ele está vendendo essa carta. Então, tem essa questão da carta contemplada, onde o cliente que tem o desejo de estar comprando o bem, ele vai estar pagando um valor de entrada, já tem o crédito disponível e já vai lá e compra seu bem, adquire sua área de terra, seu maquinário em si, trazendo para o produtor rural. Ou nós temos a possibilidade, no qual nós trabalhamos bastante hoje, que a gente faz um estudo detalhado de grupos. Então, em cima da necessidade do cliente, a gente faz um estudo em cima da necessidade, do valor que ele tem disponível para utilizar de entrada e do valor que ele consegue estar pagando mensal. Em cima disso, nós fizemos um estudo e apresentamos para ele uma proposta. Por quê? Quem promete contemplação hoje no consórcio não está trabalhando de forma correta. Porque o consórcio não tem como você chegar lá, Fernando, preciso para amanhã a contemplação. Não, isso no consórcio não é verídico. O que tem no consórcio é a possibilidade de a gente fazer estudos e fazer uma projeção de contemplação com lances. Sim. Por quê? Quando a gente trabalha com grupos em andamento, a gente já tem um histórico de lances, onde as pessoas estão ofertando o lance livre. Então, em cima desse histórico, a gente faz uma projeção. Se o cliente ofertar um lance X, vai estar conseguindo contemplar. A possibilidade muito maior. Muito maior do que sem esse acompanhamento.
Sim. mas não quer dizer que mês que vem ainda vai ser contemplado. Não, é um estudo para questão, um exemplo, de 5, 6 meses, 10 meses para contemplar. Então, muitas vezes vale a pena o cliente esperar essa questão, Sim. porque o custo dele vai ser muito menor do que pegar uma carta contemplada. Mas tem os dois vieses, né? Pode estar pegando a carta contemplada ou estar aguardando a questão do estudo. Então existe essa possibilidade dele ser contemplado, obviamente que não amanhã, mas muito antes do que o previsto, né? Tendo em vista esta avaliação toda que vocês fazem. Com certeza, nós temos já clientes no qual nós fizemos esses estudos e foram contemplados com lance no primeiro mês, no terceiro mês. Então isso é algo verídico no qual a pessoa não tem, não, a gente tem como estar provando que nós temos clientes no qual foi feito o estudo e conseguimos estar contemplando dessa forma. Mas quem promete contemplação sem lance, livre, sem nada, não, você vai ingressar no grupo, mês que vem você vai ser sorteado através do sorteio, isso no consórcio não existe. Tome cuidado. Com Tome certeza. Cuidado. A gente fala em produtor rural, a gente sabe que a necessidade do produtor rural não é apenas maquinário, né? Às vezes ele precisa terra, outra questão. A FR Consórcio também supre essa necessidade? Sim, hoje com o produtor rural a gente consegue estar trabalhando com ele nos 3 âmbitos, através de aquisição de área de terra, então ele pode fazer um planejamento para estar ampliando sua área de terra, assim aumentando sua produtividade e seu lucro. A gente consegue estar trabalhando para construção de residências, para construção de pocilgas, barracões. Além disso, o produtor consegue estar projetando a sua troca do trator, seu maquinário, seu pulverizador em si, toda essa parte mais agropecuária. E também tem a possibilidade hoje de estar trabalhando com energia renovável. Então, o consórcio hoje possibilita também o produtor estar fazendo seu investimento lá para a placa fotovoltaica, para energia solar, no caso, onde traz benefícios para ele na propriedade, tanto para consumo próprio, ou muitas vezes agora tem a questão das usinas, no qual isso traz um retorno para ele, uma renda extra. Então o consórcio também atende a essa necessidade hoje dos produtores rurais. Então em todos os âmbitos, o produtor rural consegue estar fazendo consórcio, sem contar também planejar a troca do seu veículo, dar um conforto melhor para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, conforto e segurança, né? Então também tem toda essa questão que hoje o produtor rural, tanto produtor rural como também pessoa física, consegue estar fazendo e planejando essas realizações suas e da família. Olha só, então, você que quer investir na sua propriedade, você produtor rural, ou comprar a sua propriedade, procure a FR Consórcios. Fernando, eu deixo aberto espaço para você fazer as suas considerações finais e também trazer algum tema que você acha relevante para esse momento. Então, Mike, eu agradeço pelo espaço e você que ficou interessado ou despertou interesse em algum dos produtos que eu comentei aqui com vocês hoje, pode estar nos procurando. Então, nós temos o escritório em Xaxim, na Rua Duque de Caxias, em frente ao Nenos Bar, ou então entrando em contato no 99934-9398, e nós vamos estar aí lhe atendendo. O produtor ou a pessoa que não consegue vir até o escritório, nós podemos estar marcando um horário, indo até a sua propriedade, estar explicando e entregando o melhor produto que hoje tem no mercado, que é o consórcio, para você estar realizando seus sonhos, estar atingindo seus objetivos e da melhor forma. Valorizando o seu dinheiro sem pagar juros e sem ter grandes despesas. Obrigado, Fernando. Está aí, FR Consórcios, como o Fernando mesmo falou, para você realizar o seu sonho e também da sua família. Nós ficamos por aqui. Lance Notícias, um novo conceito em comunicação, porque aqui o nosso lance é você.